Bom, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a sessão Mudanças Climáticas, Economia e População, Desafios para Minas Gerais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a coordenação do evento, né, pela inclusão desse tema e em particular, fazer duas ressalvas, né. Cada vez mais nós vemos a importância de pensar, e as discussões aqui no Seminário Diamantina têm deixado muito claro, né, quando a gente fala de novos padrões demográficos, novos padrões de desenvolvimento econômico, né, como pensar essas transições pelas quais nós passamos em um contexto futuro de grandes mudanças ambientais globais, né. E dentre essas mudanças ambientais globais, a gente quer, nessa sessão, focar especificamente a questão das mudanças climáticas, né? Então, como pensar um novo padrão de desenvolvimento, levando em consideração um outro tipo de ambiente natural, né? Como pensar as implicações do novo padrão demográfico brasileiro, particularmente a distribuição da população, principalmente em áreas urbanas, o novo padrão epidemiológico no Brasil, em função dessas mudanças climáticas, né? Então, o objetivo dessa sessão é contribuir para esse debate e lançar alguns olhares novos e diferentes, eu diria novos para nós que, como demógrafos e economistas, né, às vezes, por viés disciplinar, sempre olhamos essas dimensões por um lado, né. Então, a ideia dessa mesa, trazendo especialistas em saúde, em agricultura e especialistas em questões urbanas, era justamente abrir um pouco esse horizonte, né. E um segundo ponto que eu queria ressaltar é que a gente fica muito feliz, né, que grandes nomes, né, na área tenham aceitado participar desse encontro. A gente agradece muito, porque é um momento muito importante para nós no CEDEPLAR, que nós começamos a consolidar uma linha de pesquisa em população, economia e mudanças climáticas, né. Nós temos já há alguns anos desenvolvido projetos, né, nessa área, em parcerias, com uma rede de parcerias muito interessante, né, dentro da própria UFMG, e com parceiros, né, como a Embrapa, Fiocruz, Unicamp, USP, INPE, a Federal de Juiz de Fora. Então, nossa ideia um pouco é trazer novas perspectivas e consolidar essa linha de pesquisa, né, que, na nossa visão, é fundamental para os nossos programas de economia e demografia e para as nossas linhas de pesquisa no CEDEPLAR. Brevemente, eu gostaria de apresentar, então, os nossos expositores. Vai haver uma pequena mudança na ordem. O professor Eduardo Assad falará primeiro, depois o professor Ulisses e o professor Miguel. Brevemente, no professor Eduardo Assad, eu anotei aqui o seu perfil, eu mudei a ordem, então. O Eduardo Assad é pesquisador, né, da Embrapa, em Campinas. Ele foi coordenador técnico nacional do zoneamento agrícola de riscos climáticos do Ministério da Agricultura e tem sido coordenador de vários projetos na área de mudanças climáticas e seus impactos na agricultura. Eu cito, em particular, um estudo publicado há cerca de 2 anos sobre a nova geografia da produção agrícola no Brasil, que, para nós, tem sido um instrumento muito importante de trabalho, né? Quem trabalha com o professor Edson nas modelagens de equilíbrio geral sempre, né, ouve, né, usa, né, essas projeções. E atualmente o professor Eduardo é coordenador da subrede Clima e Agricultura da Rede Clima, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O professor Ulisses Confalonieri é professor titular da Fundação Oswaldo Cruz, professor titular da Universidade Federal Fluminense. Atualmente ele está emprestado, é o termo, Ulisses, à UFMG, Escola de Veterinária, e é o nosso colaborador no CEDEPLAR de algum tempo, né, para nossa felicidade. E ele tem atuado há vários anos, né, com pesquisas na área de impactos de mudanças ambientais globais na dinâmica dos processos infecciosos, né. Eu acho que a apresentação do professor Ulisses vai focar um pouco nessa linha. E o Ulisses tem sido colaborador e membro, né, de várias instituições internacionais, como a Organização Meteorológica Internacional, WWF, o PNUD, e foi o autor principal e o coordenador do capítulo de saúde do último relatório, do terceiro relatório do IPCC, né, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas. E, por fim, o professor Antônio Miguel, do INPE.
ele construiu uma linha de pesquisa, né, na área de ciência, engenharia de informação e as interfaces com estudos urbanos e abordagens espaciais em saúde pública. Atualmente, coordena o Observatório de Clima e Saúde, né? Isso mesmo, Antônio? Observatório de Clima e Saúde, né? E tem trabalhado já há algum tempo, né, para nós que somos demógrafos, para nossa felicidade também, junto à ABEP, né, foi um dos coordenadores do grupo de trabalho em população e ambiente, e o Antônio vai dar uma visão extremamente interessante da questão urbana, e mudanças climáticas é a questão urbana, focando na Amazônia, né? Normalmente nós temos pensado muito a questão das mudanças climáticas e áreas urbanas nas grandes metrópoles, então é um pouco um olhar, né, inovador, né, sobre redes de cidades ou redes de localidades na Amazônia e as questões climáticas. Então, sem mais delongas, digamos assim, a gente pode iniciar a sessão com o professor Eduardo. Bom, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite que foi feito pelo CDPLAR de estar aqui. É sempre um prazer poder estar discutindo com vocês essas questões e apresentando coisas novas ou coisas mais antigas. Enfim, nós estamos mergulhados nessa história de mudanças climáticas e agricultura há pelo menos 15 anos e uma participação até o grupo grande da Embrapa, com a participação efetiva nas propostas brasileiras da COP15 e tentando levar essas ações voluntárias que o Brasil se comprometeu a fazer de redução de emissões. Então, é uma coisa bastante complicada aí que a gente está metida, principalmente porque nos inventários de gases de efeito estufa, a agricultura aparece como sendo a principal vilã dessa história. E a gente tenta mostrar os dois lados e tenta mostrar também a vulnerabilidade que existe no setor com relação ao tema que a gente vai discutir. Eu vou passar algumas coisas aqui mais rápidas, mas só para a gente poder se situar. Essa história toda começa com esse aumento da emissão de gases de efeito estufa, provocado principalmente pelo novo padrão energético que o mundo adotou a partir da Revolução Industrial. Vocês já viram isso aí muitas vezes, todo mundo vê isso em todas as apresentações que a gente fala de mudança de clima. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Esse padrão subiu, nós temos mais o CO2, mais metano e mais óxido nitroso na atmosfera, são 8 ou 9 gases de efeito estufa, esses aqui são os principais, e eles têm provocado aí algumas mudanças, algumas transformações que, projetadas para os próximos 6 anos, vão causar impacto em diversas atividades econômicas, e a gente vai discutir. Há uma discussão muito forte, e nos últimos 6 meses a gente foi alvo aí de muita chacota e muita informações distorcidas, dizendo que não está acontecendo nada, né? São o que a gente chama o grupo dos céticos, né? Os céticos têm dito, não, isso aí tudo é mentira, isso tudo não está acontecendo, mas o fato é que quando você pega a temperatura do oceano, nos últimos anos, aquela imensa massa de água que tem uma inércia térmica absurdamente alta, você percebe que até nos oceanos essa temperatura está subindo. E o aumento dessa temperatura provoca alterações muito fortes na dinâmica da atmosfera e que faz, então, você ter problemas sérios de intensidade de chuva, chuvas mais intensas acontecendo nos últimos anos, temperaturas mais elevadas, temperaturas mais frias, e esses fenômenos que a gente chama de fenômenos extremos estão se acentuando nos últimos anos. Os céticos não conseguem explicar isso. O problema deles é de zero. A gente está falando em impacto nos próximos 100 anos. E eles falam que nada vai acontecer nos próximos 1.000, 2.000, 1 milhão de anos. Eu concordo. A Terra, no próximo 1 milhão de anos, está esfriando, mas nos próximos 100 anos ela está esquentando. E a gente tem diversos gráficos, diversos modelos mostrando essa situação. Problema de timing aí. E aí é que gera uma confusão danada na discussão que a gente coloca quando vai para a praça. Aqui, por exemplo, existe um dado muito interessante, tem um famoso cético aí, chamado Lomborg, né, que publicou aquele livro, O Ambientalista Cético, né, que é citado toda hora como sendo uma eminência parda dessa coisa. Ele publicou esse livro em 2001. Em 2001, as emissões de CO2 estavam muito próximas do cenário, ou abaixo dos cenários que o IPCC traçava em termos de emissão para o futuro. Então, realmente, em 2001 ele tinha razão.
Ele tinha razão, naquele momento as emissões eram menores do que os cenários traçavam, mas acontece que ele deveria reescrever o livro dele em 2007. Tá? É importante que ele reescreva o livro dele em 2007, porque nós estamos em 2007, 2008, a partir de 2007. Em 2008, 2009, as emissões que estão sendo medidas estão acima do pior cenário que o IPCC traçou naquele ano. Então, é uma situação complicada, porque você tem aqui os cenários mais pessimistas e as emissões sendo observadas acima desse cenário. Apostava-se, um grupo de economistas importante apostava que, com a crise mundial, essas emissões iam cair, mas não caíram. Elas continuaram subindo, porque a China continuou crescendo, a Índia continuou crescendo, os Estados Unidos não parou de emitir, o Brasil também continuou emitindo. Então, essas emissões não caíram. O que nós estamos vendo é que, cada vez mais, os cenários que o IPCC havia desenhado em 2007 estão se comprovando. Para nós, que trabalhamos com modelos que tentam mostrar que está certo, é muito bom, né? Cientificamente é uma beleza, mas para o planeta isso é um problema seríssimo que a gente vai ter que se defrontar nos próximos anos. Esses modelos do IPCC, que sofrem muitas críticas, estão sendo cada vez mais melhorados. Então, nos anos 70, a gente tinha um modelo que via 500 km por 500 km, ele via um pouco a chuva, um pouco as estruturas urbanas, e era mais ou menos isso. Nos anos 80, ele começou a ver um pouco o relevo, a superfície dos oceanos e as geleiras. Quando esses modelos foram evoluindo em função da capacidade computacional dos modeladores do clima, e hoje você avança aqui para 2007, vamos andar um pouquinho mais rápido, você já vê toda uma diferença muito grande em termos de superfície da Terra, você vê as correntes marítimas, você vê as geleiras, você vê as partículas em suspensão, e o seu pixel tem 110 metros por 110 metros. Nós já estamos trabalhando com modelos que fazem o que a gente chama de downscale, você vai para 50 km por 50 km. E a gente espera, e aí talvez o Antônio Miguel venha falar nisso, eu não sei como é que está essa história, mas o INPE nos prometeu que talvez no ano que vem a gente comece a ter alguma coisa de 20 km. A meta é chegar a 20 km por 20 km. Então imaginem vocês, modelos que simulam o clima em função do passado, trabalhando com camadas de 20 km ou 50 km por 50 em diversas altitudes, né, para o globo inteiro. É preciso ter uma capacidade computacional imensa para fazer isso. E cada vez mais esses modelos estão diminuindo a incerteza daquilo que a gente está trabalhando. Hoje nós temos uma certeza razoável com relação à temperatura e uma incerteza ainda razoável com relação à chuva. Podemos falar bem, com muita precisão da temperatura, mas das tendências de temperatura, mas com a chuva não. Ainda tem uma incerteza grande. Muito bem. Quando você pega esse modelo, pegamos um modelo, um deles, que é o modelo do Hadley Center, lá da Inglaterra, nós fizemos o downscale e trabalhamos então com 50 quilômetros. Então, qual foi a ideia? Vamos pegar o que a gente chama de baseline, temperatura entre 1960 e 1990, vamos simular para 2010 e vamos ver 2010, 20, 30, 40, vamos ver o impacto no Brasil. O que vai acontecer, o que pode vir a acontecer caso os cenários traçados por esse modelo estejam certos. Então, o que acontece? Você tem aqui, num cenário mais pessimista, já em 2010, a diferença entre a média de 60 e 90 para 2010, você já tem um aumento de 1 grau nessa região e 1,5 graus nessa região aqui. Não me perguntem por que aqui esquenta primeiro. Em todos os modelos, existe um bolsão ali que esquenta primeiro, nós estamos tentando entender por que isso está acontecendo. 2010 fica assim, 2020 já chega a 2 graus, 2,5 graus, 2030, 2040, 2050. Tá? Então, quando a gente mostra uma coisa dessa, o que acontece? Isso aqui, o ponto de não retorno que a gente tem trabalhado é mais ou menos um aumento de 2 graus. A partir daí, reverter essa curva vai ser complicado. Mas o que a gente está tentando fazer, e as discussões internacionais são muito fortes nesse sentido, é reduzir as emissões para evitar chegar nessa situação aqui, por exemplo, como 2020. A região produtiva brasileira, em termos de agricultura, vai ser pouco atingida em 2020, mas em 2030 não. E aí você já começa a comprometer a produção de soja, milho, arroz, feijão, café, e essas coisas vão se refletir no risco de produzir caso a gente não faça melhoramento, ou caso a gente não tome ações, atitudes de adaptação que permitam fazer com que essas plantas se adaptem nessa região. E as áreas mais atingidas, Amazônia e Nordeste.
A gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente. As regiões mais altas ainda sobrevivem. Vocês vão ver que no café isso aqui se reflete com uma clareza muito grande. Então, é mais ou menos esse o primeiro cenário de aumento de temperatura que a gente usou. E o que é engraçado é que esse modelo, quando a gente concluiu esse estudo, em 2007, 2008, era considerado um modelo muito pessimista, um modelo extremo. Hoje ele está mais próximo de realista do que outra coisa. Nós acabamos de comparar as temperaturas que nós simulamos em 2001, 2002, 2003, com este modelo para o ano de 2010, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, e comparamos então o que simulamos naquele período, comparamos com os medidos hoje. A diferença é de 3%. O erro que nós cometemos é de 3%, o modelo com que nós medimos. Notícia boa para fazer paper, notícia muito ruim do ponto de vista de projeção para o futuro. Significa que o modelo está com uma tendência muito boa. E esse modelo era considerado um modelo extremo. Aqui existe uma crítica dizendo o seguinte: o IPCC não leva em consideração, a temperatura que é considerada no IPCC, ela reflete questões locais, não é global. Já vi isso em diversos pontos, muita gente falando isso. Então, esse aqui é o gráfico do IPCC, levando em consideração todos os pontos no globo que foram medidos, e ele mostra essa tendência, de 1860 para cá, de 1900 para cá, de 1940 para cá e de 1980 para cá. O que está chamando a atenção é a inclinação dessa curva cada vez mais forte. Então, isso aqui é a média do globo. Isso aqui é Pelotas. Se vocês olharem bem, a diferença não é muito grande no jeitão dessa curva aí, né? E mostrando aumentos mais fortes do que o que tem no IPCC. Isso aqui é Campinas. Temperatura mínima subindo já 1 grau, quase 2 graus. Né? Isso aqui é Frutal, Minas Gerais, de 1961 para cá. Esse gráfico nos chamou muita atenção. Essas oscilações são em função lá dos medidores do INEMET. Isso aqui é a posição oficial brasileira, os medidores oficiais brasileiros, 18 para 19,5 em 40 anos. Isso é complicado, né? Muito forte. Isso é 7 Lagoas, de 14,5 para 16,5. Isso é Araçuaí, de 19 para 20. Eu privilegiei Minas Gerais aqui nessa discussão. Nós temos 200 curvas dessas, 211 curvas dessa no Brasil, todas apontando para cima. Isso aqui é Teófilo Otoni, né? Isso aqui é erro de medida, mas a gente manteve, para não falar, consertou, mexeu. Não, está mantido, o dado bruto é esse. Tá? Isso aqui é uma tese de Lavras, mostrando que as isoietas, as curvas de chuva não mudaram nos últimos 100 anos, de 1901 para cá até 2002, mas as isotermas de temperatura, né, as curvas de temperatura mudaram. De 22 graus ele foi descendo, então o sul de Minas foi esquentando, né, e isso nós vamos ver um reflexo forte no café. É mais ou menos essa tendência que a gente tem visto por aí. O fenômeno então é global ou é local? Cai? Não, isso é questão de urbanização, não é. Nós temos a mesma curva em Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Vitória de Santo Antão, todas elas mostrando tendência de aumento de temperatura com uma taxa de aumento muito alta. É isso que tem de crescimento da temperatura muito alto. Isso tem chamado a atenção. O que vai acontecer com a soja brasileira caso a gente não faça nada? Ou seja, isso é conversa, essa temperatura não está subindo, a soja brasileira vai muito bem, obrigado, e existe um instrumento chamado zoneamento agrícola de risco climático que financia a soja brasileira naqueles pontos de baixo risco. Então, a ideia era mapear as zonas de baixo risco. Então, a pergunta que foi feita foi a seguinte: se continuar do jeito que está, como será o zoneamento da soja em 2020? Como é que ele fica com esse aumento de temperatura? Então, isso aqui é em 2010, azul e verde pode, amarelo e vermelho não pode. Azul e verde, amarelo significa 50% de risco, vermelho 80% de risco. E azul e verde 20% de risco. Azul tem soja e é 20%, e verde não tem soja, pode expandir. Então isso é 2010. Em 2020 já perde, a área de baixo risco cai 23,59%. Ou seja,
em 23% da área produtiva, eu deixo de ter o financiamento. Risco potencial de perda de 4,3 bilhões de reais. Deixo de pôr potencialmente no mercado 4,3 bilhões de reais em soja, valores de 2006. Avançando um pouco, 2050 isso já vai para 6,3 bilhões. Né? E aí é mais ou menos isso. Você confina aqui na região sul, aumenta o risco na região sul, nordeste a gente nem fala, e na região centro-oeste você começa a ter problemas sérios de produção. Notícia ruim. Fizemos um estudo para o Ministério da Agricultura, o ano passado, tentando avaliar as perdas nessa região aqui, nos últimos 10 anos. Chegamos a 5 bilhões de reais de perda por conta de eventos climáticos. Isso tem a ver com mudança climática? Seria prematuro falar que sim, mas existe um peso enorme de fenômenos extremos, principalmente veranicos, caindo o rendimento da soja. Então a gente está prevendo algo próximo de 4 a 5 bi em 2020 e a gente já chegou a 5 em 2009. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Isso significa que este seria o preço da inação. Né? Não fazer nada significa chegar nesses valores aí. Muito bem. O café é interessante. O café você tem uma situação que é a indução que a gente chama de botão floral. Quando a temperatura fica 3 dias seguidos acima de 34 graus, esse botão floral fica assim, chama de estrelinha. Aí você perde a produção e você tem várias floradas ao mesmo tempo, cai qualidade, perde produtividade, é um problema sério para o café. Esse aqui é um caso no Cerrado Brasileiro, café belíssimo, com a florada homogênea, isso em 2008, 2 dias com 33 graus e ficou assim. Isso a gente tem visto muito na região oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e em algumas regiões produtoras de café no Brasil. Muito bem, o zoneamento então é esse aqui, você tem essas regiões verdes com baixo risco, amarelo com um pouco de risco de geada, né? E as regiões aqui com irrigação necessária e irrigação necessária. 2020 fica assim, o café vai se confinando para essa região aqui e vai pulando para a região sul. Né? 2050 fica assim. Tá? O que acontece? A região produtora de café permanece produtora de café, mas as áreas de expansão vão ter problema. Então você não consegue expandir o café mantendo as cultivares que estão aí hoje, com as mesmas características genéticas que estão aí hoje. Né? E aí, esse deu um problema danado. Vocês querem acabar com o café do Brasil? Não, absolutamente. Nós estamos querendo mostrar onde que o café vai ter problema, para exatamente evitar que acabe com o café no Brasil. E isso acontece com a arábica. Com robusta não, o café robusta reage de maneira diferente. Né? Isso aqui já seria 2070, uma região extrema, o café vai para o sul. Os cafeicultores estão um pouco preocupados, porque o pessoal no Rio Grande do Sul começou a fazer teste de adaptação de café o ano passado. Já estão levando café para lá, porque eles estão percebendo que é possível. Como estão levando a cana também para a região sul. Durante 12 anos esse trabalho circulou aí e a gente não viu nada parecido. Esse ano, em 2010, sai um trabalho lá do CIAT, na Colômbia, mostrando o que acontece com o café na Nicarágua. E esse é o mesmo quadro para Guatemala e para a Colômbia. Você tem a área produtiva de café hoje e em 2050, mantidas essas tendências de aumento, fica assim. Né? Então, isso para nós foi interessante porque você encontrou resultados científicos similares mostrando, olha, esse negócio está acontecendo em outros países do mundo também e é bom a gente começar a se preparar para isso. Aqui a gente fala, o café vai subir o morro. Essa é a produção de café hoje, nessa altitude. Você tem lá na Nicarágua, em torno de 1.200 metros, o ponto médio de produção de café. Como esquenta, ele vai buscar temperaturas mais amenas. Então, o que se espera é que você fique na curva vermelha na média de 1.400 graus. 1.400 metros, o que dá 1,2 graus a menos. E ele sobrevive àquela situação de temperatura elevada. Outro problema nas doenças, esse é o bicho mineiro do café. Chama mineiro porque não é de Minas, não é porque ele minera a folha, né? Ele entra na folha e vai minerando a folha, come a folha. Esse bicho mineiro é nessa situação, naqueles diversos cenários, 2020, 2050, 2080, nos anos de janeiro, nos meses de janeiro, fevereiro e março, essas regiões em vermelho são as mais atingidas. Aqui pouco problema, principalmente aqui em Minas, mas quando você muda
No período que não pode ter o bicho mineiro, ele começa a aparecer já nos anos outubro, novembro e dezembro, ele já aparece com uma violência muito forte, né? Tendência de acontecer o bicho mineiro com mais violência do que hoje. Isso aqui é um nematóide, é um problema que dá nas raízes do café, a mesma coisa, junho, maio, junho, a coisa não é muito complicada, ele não é muito agressivo, mas quando você chega no período que não pode existir, ele fica bastante agressivo. A população aumenta muito do nematóide. Isso significa que você tem que arrancar o café. O solo fica inviabilizado para a produção. A ferrugem do cafeeiro também, a mesma coisa, esse tipo de doença aqui que dá no café, e aí quanto mais preto, pior, né? Então esses são os cenários que a gente verifica um aumento na ferrugem do cafeeiro, que a gente conserta com cultivares tolerantes, né? Uma solução que a gente tem encontrado para isso aqui é em Arceburgo, Minas Gerais, é você ter café e plantações de frutas, né? Aqui é manga, que você coloca intercalado no café. Tá? Isso reduz a temperatura, evita abortamento de flor e dá uma preferência para algumas doenças que vão para as frutas. O que está acontecendo de complicado aqui é que esses cafeicultores estão ganhando mais dinheiro com fruta do que com café. Então eles estão querendo tirar o café e fazer fruta, né? Mas é uma opção. Quando a gente trabalha com café robusta, em Minas Gerais, essa seria a situação. Um robusta hoje, que é o café usado para café solúvel, né? Se você aumentar a temperatura, ele vai deslocando, né? Até chegar nesse ponto aqui, substituindo possivelmente o café arábica pelo robusta. Cai em qualidade e nós vamos ter aí dois grandes competidores mundiais, que é a Colômbia e o Vietnã. Estão colocando café de baixa qualidade no mercado, que é o considerado robusta, né? Cana-de-açúcar. A cana é essa situação, em verde pode com irrigação, em azul sem problema, roxo, risco de geada, vermelho e amarelo não pode. Com a temperatura subindo, o que acontece? A área com irrigação aumenta um pouco, mas a área com geada diminui. Então a cana vai tender a ir para o sul. Então você tem aqui um aumento de 138% na área de cana no Brasil. A cana vai ser muito beneficiada com esse aumento de temperatura, né? Então você não vai ter, a gente não vislumbra no futuro aí problemas com a cana. E continua mantido o quadro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, as regiões produtoras, e vão ter um perfil, uma aptidão claríssima para se manter nessa situação. Fruticultura de clima temperado. Aí nós estamos falando de maçã, de uva, de pera. A situação é mais ou menos essa. Essas são as regiões produtoras, em azul, onde você, principalmente aqui na Serra Gaúcha, nesse ponto aqui em Santa Catarina, se você aumenta a temperatura, isso vai restringindo, porque ele precisa de horas de frio para quebrar a dormência. Tem que ter hora de frio, quebra a dormência e produz. Mas se você aumenta a temperatura mínima, ele leva mais tempo para quebrar a dormência, não consegue quebrar, não produz, né? Esse é um problema do Brasil para a maçã e é um problemaço para o Chile. Eles estão com o mesmo problema do que nós aqui, pensando nessa questão. Se subir mais um pouquinho, fica assim e a gente deixa de produzir essas frutas temperadas. Vamos ter problema na produção de frutas temperadas. Isso aqui é uma projeção para a maçã em Santa Catarina, essa aqui de baixa exigência e essa com alta exigência. Se a temperatura subir 2 graus, fica assim. Então, o pessoal da Epagre, lá em Santa Catarina, já está discutindo um modelo substitutivo da maçã. Então, vai sair maçã, vai entrar o quê? Vai entrar a banana. Então, você tem essas regiões onde você pode começar a produzir banana em substituição à maçã. Mas o problema é que essa banana fica susceptível a uma coisa chamada cigatoca negra da bananeira, que é uma doença que ataca as regiões de Minas, Paraná, Bahia, mas com o aumento da temperatura, a cigatoca negra, ela vai saindo dessas regiões e vai indo para o sul, né? Então você pode ter banana lá em Santa Catarina, mas com alto risco de cigatoca negra, né? Então são problemas que você vai ter que trabalhar em conjunto, abordando essas questões todas que a gente tem se deparado aí. Isso tudo, gente, é se a gente não fizer nada, né? Se não fizer nada, a gente fica extremamente vulnerável. Essa é a primeira parte do estudo, né? Vulnerabilidade. A segunda parte é o que fazer para adaptar, e a terceira parte, o que fazer para mitigar, reduzir essa emissão desses gases para evitar que isso aconteça. Então parece no primeiro momento que é o fim do mundo, mas não é.
Você primeiro faz o diagnóstico, depois você começa a buscar soluções. Então, a situação geral seria essa: soja perde 40%, café arábica 33%, milho, arroz, feijão, girassol, grande perda no Nordeste, mandioca perde no Nordeste, mas ganha na Amazônia e no Sul, e cana-de-açúcar ganha, dobra a produção. Quando a gente olha isso, os números, de maneira macro, né? Vamos fazer uma conta macroeconômica, mudanças climáticas é bom para o Brasil. Porque o que você ganha na cana cobre as perdas dos outros produtos. Mas se você olhar isso com um pouquinho mais de detalhe, em termos de segurança alimentar, um desastre. Né? Então, essa é a questão que a gente tem tentado mostrar. Assim, não pode olhar isso, primeiro, globalmente, tem que ser olhado por região e buscar substitutivos para essas coisas. Algumas soluções de adaptação que nós temos é o melhoramento genético. Então, você leva 10 anos para fazer uma planta nova. Então, você desenha a planta e fala, olha, aquele café que eu estou produzindo hoje, se eu conseguir fazer com que ele aguente mais 1 grau, eu consigo contornar o problema. O problema que nós temos no Brasil é que as culturas, as variedades de café que nós temos hoje, são as mesmas que eu estudei há 30 anos atrás. Tá? E eu estive na cooperativa na Cochupé aqui, e foi interessante que o presidente da cooperativa tem 80 anos e é agrônomo. E aí eu estava mostrando isso para ele e eu falei, olha, as variedades que temos aí são as mesmas que eu estudei. Aí ele olhou, você está sendo modesto, são as mesmas que eu estudei. Né? O cara tinha 80 anos e as mesmas que estão no nosso parque estão aí. Então, primeira coisa é fazer esse estudo para soja, para café, para milho e buscar cultivares que sejam adaptados. Mas leva 10 anos. Não pode esperar acontecer para você fazer isso. A Embrapa, as empresas de pesquisa, estão mergulhadas nisso. Nós já temos solução para soja, alguma coisa para feijão, muita coisa para milho. Estamos investindo aí algo próximo de 25, 30 milhões de reais por ano em melhoramento genético para poder não deixar essas coisas acontecerem. Tá? Tá um batalhão de gente aí, um exército, trabalhando nessas coisas para a gente poder encontrar essas cultivares e superar essa coisa. Então, aqui uma estratégia, por exemplo, milho. Novembro de 2008, esse é o zoneamento do milho em novembro. Em 2070 fica assim. Tá? Se eu fizer a estratégia biotecnológica de melhoramento genético, essa seria, com 20% de redução de consumo de água, eu volto em 2070 ao que eu tenho em 2008. Mas se eu pegar um milho que está lá no Nordeste, que já está adaptado, e colocar em Minas Gerais, eu perco um pouco de produtividade, mas eu ganho em escala, em área. Então, essa também é uma solução que nós estamos buscando para poder variar um pouco buscar entendimento e alternativas para essas questões que a gente tem visto aí. O custo da adaptação genética está em torno de 900 milhões de reais por ano para você resolver o problema do arroz, do algodão, café, feijão, soja e milho, mas é muito dinheiro? Sim, eu vou perder 7 bilhões, vou investir 900 milhões, me parece um bom investimento. Me parece que é um dinheiro que vale a pena você fazer. As possíveis soluções de mitigação são essas aqui, que está proposto como ações voluntárias do Brasil: recuperar áreas degradadas em pastagem. Você tem hoje em torno de 40 milhões de hectares, esse número é um número frágil, varia de 40 a 60. A meta brasileira é melhorar 15 milhões de hectares, reduzindo a emissão em 101 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Né? Isso aqui vai custar 19,5 bilhões ao Brasil em 10 anos, tá? Com um aumento muito grande na produção de carne. Você tem o boi limpo, o boi de baixo carbono, que nós estamos chamando. As emissões do pasto melhorado neutralizam as emissões de metano do boi, ainda tem um ganho. O segundo ponto é isso aqui, a degradação de pasto fica assim, esse emite, esse não. O carbono está aqui. Tá? Então, nós estamos trabalhando nessa solução. Estou acabando. Esse aqui seria o plantio direto na palha. Você tem 25 milhões de hectares no Brasil. A meta é ter mais 8 milhões, reduzindo 14,5 milhões de CO2 equivalente, né? Emissões de toneladas de CO2 equivalente, o que dá mais ou menos 2,4 bilhões. Isso aqui você tem ganho de produtividade e você reduz a emissão desse CO2. O Brasil já faz isso, nós estamos tentando melhorar isso.
O terceiro ponto é um ovo de Colombo tropical, os outros países não fazem isso, que é a integração lavoura-pecuária. Você reduz as emissões do pasto e ainda produz grãos. A meta são 4 milhões de hectares, nós temos 2 milhões no Brasil hoje, são 4 milhões de hectares, e isso custa muito caro, porque você tem que transformar o pecuarista em produtor de grãos. Tem que ter infraestrutura, tem que ter trator, tem que ter cerca, tem que ter armazém. Então isso custa caro. Porém, você aumenta em 8 a 10 milhões a oferta de grãos e você melhora a produção de pasto. Esse é um pouco como funciona esse fluxo de gases com relação ao boi. Eu vou deixar essa palestra aí para quem quiser, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem tudo isso detalhado, as planilhas todas prontas, né? E esse é o sistema agro-silvopastoril que funcionaria, vocês viram ali atrás. Olha que coisa interessante com o reflorestamento. Se eu 1 hectare reflorestado, eu consigo recuperar 6 mil quilos de CO2 equivalente por ano. Não é? Ou seja, com 1 hectare reflorestado, eu posso expandir em 3,8 cabeça de boi no país. Tá? Então, é esse tipo de jogo que nós estamos tentando fazer. Ainda tem uma ação chamada Poupa Terra, que seria, com essa eficiência, eu reduzo em 3 vezes o desmatamento na Amazônia, melhorando a eficiência desse pasto. Isso é um número que precisa ser discutido melhor em termos de estratégia de ocupação. E o plantio de florestas, que é isso que nós acabamos de falar aí. Eu acho que é isso. Sim, tem um outro ponto, que é a fixação biológica de nitrogênio. Você tira nitrogênio do ar com as bactérias fixadoras, então você vai para 5 milhões de hectares e reduz em 20 milhões as emissões de CO2. A agricultura inteira, se ela conseguir fazer isso nos próximos 10 anos, o Brasil estará no seu balanço de gases reduzindo em 160 milhões de toneladas de CO2, equivalente às emissões que ele tem hoje. E aí a gente começa a fazer uma agricultura limpa num outro tipo de modelo que nós temos aí. Eu acho que é isso, eu espero que a gente não precisa fazer isso para se adaptar, né, no futuro. Essa é a nossa ideia, queremos uma coisa mais light para a gente poder sobreviver. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. A gente passa então para o professor Ulisses Conflonieri. Por favor, Ulisses. Aqui é o negócio aqui. Passa para frente, para trás e aqui é o laser. O laser, né? Bom, boa tarde, aliás, boa noite. Agradeço o CEDEPLAR, professor Barbieri, esse convite. Quando aceitei o convite, eu aceitei por várias razões. Primeiro, que a gente teve, ou ainda tem, uma parceria, e o cuidado que eu tive foi eliminar ao máximo da minha apresentação a informação específica de saúde. Eu sou médico de formação, trabalho com saúde ambiental, para não enfadar vocês, obviamente, porque não tem ninguém da área de saúde aqui. E o que eu vou apresentar, na realidade, tem uma pequena introdução sobre a questão clima e saúde, mas eu vou apresentar resultados de projetos de pesquisa que abordam a questão da vulnerabilidade social e ambiental. E aí tem algumas vinculações com a economia e com a demografia, que eu acho que é o que interessa aqui. Há quase 10 anos atrás, a gente, participando desses fóruns de clima, principalmente do IPCC, se começou a falar de vulnerabilidade assim, a nível internacional, e todo mundo falava, mas ninguém apresentava uma métrica, quer dizer, números, valores, que se pudesse fazer, com os quais se pudesse fazer comparações internacionais entre países ou comparações dentro dos países. E a gente, mais ou menos, enveredou por essa área. Então, nós fizemos um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque o país signatário da Convenção do Clima, como é o Brasil, ele tem formalmente 2 obrigações a fazer dentro do país. Primeiro, que é o que se considera mais importante, é o inventário das emissões de carbono, de gases de efeito estufa. E o MCT, o governo federal, ficou muitos anos, vários anos, fazendo isso.
E o segundo seria fazer estudos de vulnerabilidade, porque os impactos vão afetar a população e é preciso saber onde a vulnerabilidade existe de forma mais intensa ou mais problemática. Muita gente confunde variabilidade com mudança, né? Mudança é um processo, não sei, não posso dizer permanente, mas é algo provocado pela ação humana, pela economia, pela emissão de carbono, etc. E a variabilidade é aquele processo normal que acontece de ano a ano, entre os anos, entre as estações do ano e assim por diante. Isso aqui, vocês devem lembrar disso aqui, isso foi esse ano, né, em Angra dos Reis, para mostrar uma das faces, né, do impacto do clima na saúde. Desde o dia 31 de dezembro do ano passado até o final do verão, no estado do Rio de Janeiro, morreram 250 pessoas. Quer dizer, isso acontece de tempos em tempos, esses extremos de clima, que é uma das grandes questões que a gente tem para enfrentar no Brasil hoje, principalmente nas áreas urbanas. Isso aqui é uma informação do Rio de Janeiro. O Rio, eu tenho mais dados do Rio, né, porque eu sou de lá, e a gente tem problemas sérios, como eu já falei, de deslizamento e inundações, e também algumas doenças transmissíveis que têm muita vinculação com a chuva. Isso aqui é do IPCC, que mostra através de que mecanismos a questão da mudança do clima afeta a saúde. A exposição direta é a mais visível, são os desastres, são as inundações, as ondas de calor, etc., porque tem um impacto direto, físico, por assim dizer. Mas a maioria dos impactos são indiretos, né? O clima afeta o ambiente, exemplo, produção de alimentos, que já foi falado aqui, afeta populações de transmissores de doenças infecciosas e assim por diante. E tem também a questão socioeconômica, né? A economia sendo afetada, aquilo gerando, por exemplo, migrações e assim por diante, com todas essas consequências que a gente conhece. O IPCC projeta para a América Latina, isso foi do relatório passado, 2007, para o ano 2080, 178 milhões de pessoas sem acesso à água limpa, redução de 30% na produção agrícola a nível continental, com 85 milhões de pessoas sujeitas ao regime de insegurança alimentar. Isso aqui é um resumo do que o IPCC considera problemas de saúde. As doenças transmissíveis, tipo aqui no Brasil, dengue é um problema importante, malária também. Há uma projeção de piora na qualidade da água por várias razões, físicas e biológicas, né? A questão da insegurança alimentar, eu já falei, acidentes em eventos extremos, eu já falei, e nas zonas poluídas das cidades, agravos cardiorrespiratórios que tendem a piorar com a concentração aumentada de ozônio por causa da temperatura e da insolação. Esse aqui é o capítulo de saúde do IPCC 2007, do último relatório, que foi o 4º. Bom, o Assad já falou um pouco de mitigação. No jargão da mudança climática, mitigação significa diminuir emissão. E tem a questão da vulnerabilidade, né, e a adaptação. A adaptação, na realidade, é a redução da vulnerabilidade, né? Os impactos são projetados, tais impactos com tal intensidade em tal região, ou em tais regiões, e esses impactos, para serem diminuídos, é preciso que o processo de adaptação seja planejado, as estratégias. E, obviamente, para planejar a adaptação, você tem que analisar a vulnerabilidade, senão você não consegue reduzir impacto social, econômico e na saúde. Então, tem um conceito de vulnerabilidade, ele é associado ao de perigo. Perigo é a questão física, né? E o risco, que é a questão probabilística, que o impacto só ocorre se existe uma situação de vulnerabilidade, que precisa ser quantificada. Esses são os conceitos de vulnerabilidade, né? Características de pessoas ou grupos em relação à sua capacidade de antecipar, recuperar-se dos impactos causados por desastres. Isso é uma definição da geografia, né? Da sociologia de desastres, muito aceita. A outra é capacidade diferenciada de grupos sociais, né? Ou indivíduos de manejar risco, baseada nas suas posições relativas no mundo físico e social. Então, esse conceito é o que tem orientado o nosso trabalho. Aqui tem um modelo que isso está publicado há alguns anos,
que a gente adaptou, é um modelo clássico de exposição-resposta. Na realidade, toda a discussão de vulnerabilidade passa por 3 características: exposição, sensibilidade e resposta. Então, eu vou mostrar um pouco isso nas definições. Eu não vou me demorar nisso aqui, senão não vou conseguir cumprir o horário que foi dado aqui. Então, o que confere vulnerabilidade a um grupo social? A exposição de indivíduos e grupos, por várias razões, trabalho, moradia, etc., a fatores físicos do clima, não necessariamente extremo, em locais onde isso foi historicamente observado ou onde seus impactos estão projetados. Então, esse é o elemento exposição. Para falar de vulnerabilidade, tem que falar exposição. Segundo, que confere vulnerabilidade? Prevalência de doenças, né, sensíveis à variação do clima. Aí é a questão da sensibilidade. Existe sensibilidade devido a outros processos que não têm a ver com doença. Mas como eu trabalho com saúde e doença, eu coloquei isso dessa maneira. E existem fatores estruturais, instituições, serviços, cultura, renda e informação, que dificultam ou impedem a tomada de medidas preventivas e a organização de respostas adequadas aos impactos. Então, é o componente resposta. Então, toda e qualquer métrica de vulnerabilidade social, ambiental e de saúde tem que incluir essas 3 características. Bom, a questão da urbanização é muito conhecida aqui no Brasil. A infraestrutura, isso aqui não é no Brasil, mas tem lugares que parecem com isso, né? Isso é na África, que não tem coleta de lixo, não tem água encanada, não tem luz, não tem habitação de péssima qualidade. A questão do isolamento geográfico, né? Isso é na Amazônia. A questão étnica também tem que ser considerada. Bom, o primeiro projeto foi uma primeira tentativa de criar indicadores compostos. Houve uma certa inspiração no IDH na época, mas, na realidade, a gente não quis adotar o IDH por uma série de limitações que o IDH tem. Então, a gente criou um indicador de vulnerabilidade aqui com a informação das doenças, a informação do censo, né, do IBGE, socioeconômica, e alguns proxies do clima. Na época, não haviam esses cenários que o Assad mostrou, que o INPE fez, né, as projeções de clima futuro. O que havia eram séries históricas de eventos extremos de chuva, principalmente, em várias partes do país. E foi isso que a gente usou. Então, eram 3 dimensões, né, saúde, socioambiental e o clima, e usando alguns indicadores bem conhecidos de densidade de população, grau de urbanização, renda, educação, saneamento, indicadores gerais de saúde, tipo mortalidade e expectativa de vida. Então, esse foi um indicador socioeconômico. Ele, com os dados dos anos que foram usados, ele construiu um quadro desse tipo. Aqui os das doenças infecciosas sensíveis ao clima, e aqui o dos extremos climáticos, obviamente, a região Nordeste, com a questão da seca. Então, cada estado da federação, cada estado tinha um valor numérico, né? O indicador é padronizado para variar de 0 a 1. Né? E esse foi o ranking que se obteve dos diferentes estados. E aqui foi o resultado final do primeiro exercício de métrica de vulnerabilidade, mostrando realmente a região Nordeste como a mais problemática. Isso aqui são os 3 componentes do indicador, com a sua quantificação, e o símbolo varia em tamanho de acordo com a sua intensidade. Está no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, quem quiser consultar, e tem um trabalho publicado ano passado numa revista de clima nos Estados Unidos. Bom, como aquele projeto, primeiro, tinha apontado um índice de vulnerabilidade grande, regional, também o próprio cenário do clima apontou Norte e Nordeste como regiões mais suscetíveis ao aquecimento e suas consequências. A gente, e obviamente a questão histórica do semiárido, né? Aqui é o índice de mudança climática. Isso é uma coisa internacional, mostrando que, no caso do território brasileiro, o que se espera no futuro, o Assad já mostrou um pouco isso, é um aquecimento e redução de chuvas no Norte e Nordeste. Isso aqui é produção do cenário do INPE, uma parte, né? E com aumento de dias secos, etc. Então, a gente resolveu focar um projeto na região Nordeste. E esse foi o projeto que a gente fez em parceria com o CDPLAR, que era parte de um outro projeto grande. Isso aqui é interessante, isso são início dos anos 80, início dos anos 90, no estado do Maranhão. Isso é uma doença tropical, rural, tipicamente rural. Então, você observa esse padrão aí, observa esse aqui, ó,
no Piauí, exatamente o mesmo padrão. O que é isso? É o deslocamento dos focos da doença transmissível para as capitais dos estados durante as migrações nos períodos de seca. É exatamente isso, as pessoas se deslocam, ou se deslocavam da zona rural para as capitais, né? E se vocês olharem a informação para o período do Rio Grande do Norte, é exatamente a mesma coisa. Então, em função dessa redistribuição espacial de doença infecciosa, a gente bolou esse projeto que se chamou Estudo Regional de Vulnerabilidade do Nordeste, Economia, Demografia e Saúde. Isso aqui é o modelo conceitual do trabalho, né? Os cenários apontaram padrões alterados de temperatura e chuva na região Nordeste, que era aumento de temperatura e diminuição de chuva na região como um todo, mas com interesse maior no semiárido. Efeitos ambientais, afetando a produção de alimentos, afetando o ciclo da água, com impactos socioeconômicos, diretos na saúde ou indiretos, e as migrações, principalmente rural-urbano, aumentando pressões sobre serviços e mercados e gerando insegurança social. Isso foi o diagrama conceitual que orientou o trabalho. A gente criou um índice similar ao anterior, com o componente de saúde, o componente econômico-demográfico que o Barbieri coordenou, o componente de desertificação, porque desertificação é um componente a mais a afetar a produção agrícola e aumentar a insegurança alimentar. E, apesar de não ser ligado diretamente à ação do clima, a seca ou a falta de chuva favorece a desertificação, assim como também o uso da terra, né? E também teve um componente de custos, que também foi feito por um pesquisador, um professor do CDEPLAR. Custo aí foi custo do aumento sob a demanda do serviço público de saúde. Foi isso que foi feito. Então, eu vou mostrar, aqui é o índice geral. Saúde, a gente considerou algumas endemias, considerou a área com suscetibilidade à desertificação, conforme já mapeado pelo Ministério do Meio Ambiente. O índice econômico demográfico incluiu o PIB, emprego, migração, e o índice de custos do sistema de saúde, o gasto, aqui está faltando a palavra, o gasto ambulatorial e o gasto hospitalar no SUS, né, no sistema. Aqui estão, na área de saúde, a gente trabalhou com desnutrição infantil, diarreia infantil e algumas doenças endêmicas, o demográfico econômico, migração, PIB, emprego. E o econômico demográfico, ele levou em consideração as projeções econômicas com base na agricultura, na perda na agricultura. Isso aqui, o Barbieri não está aqui, ele poderia falar isso melhor do que eu. Isso foi o que a parte do CDEPLAR, ele está aí? Opa, se eu falar bobagem aqui, você me corrige aqui. Então, eles acoplaram o modelo econômico ao modelo demográfico e, na realidade, nós entramos no final do projeto utilizando os dois cenários econômicos, né? Incorporando a informação projetada de tendências de saúde. Em saúde a gente não faz cenário, né? Isso é muito difícil, né? Você pode fazer cenário de uso de serviço, mas agora dizer quanto vai ter de dengue daqui a 30 anos, ninguém faz isso, né? Ninguém consegue fazer. Então, na realidade, o trabalho do CDEPLAR foi de economia, demografia e migração, e a gente usou essa informação. Isso aqui são alguns resultados gerais do trabalho economia e demografia, uma síntese, né? Isso está publicado, tem uma brochura que está no site do CDEPLAR. Isso aqui eu também vou passar correndo, a parte do trabalho de economia e de migração do CDEPLAR. Aqui é a representação por estado, né? Isso foi feito por município, mas nós trabalhamos com saúde a nível de estado. Então, o PIB, o emprego, o saldo migratório, com as suas diferentes intensidades representadas pela cor. A desertificação moderada, elevada e muito elevada, né? Tanto em área absoluta como relativa do território de cada estado. E esse daqui foi o indicador de saúde pública, né? A informação daquelas doenças, da desnutrição, a gente obteve esses valores. O pior número foi o do Maranhão. Esse foi o do custos, né? No cenário A2,
cenário B2, cenário A2, cenário de altas emissões de carbono, então a temperatura aumenta mais. B2 é um cenário com menos emissões. Então tem algumas diferenças entre os estados nos dois cenários. Aqui é o resultado final nos dois cenários, o A2, o índice de vulnerabilidade por estado, né, que a gente conseguiu obter nesse exercício. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Isso aqui é a publicação que foi feita Esse projeto foi financiado pelo governo da Inglaterra e através da embaixada deles no Brasil, e essa monografia foi publicada por eles, está disponível em brochura, está no site do CEDEPLAR também, e agora tem uma versão em inglês que foi feita, mas não está editada, não está publicada. Então é isso que eu saiba, é o que está atualmente publicado hoje. A gente está fazendo um outro projeto, que vai terminar no fim desse ano, na mesma linha desses outros anteriores, que no caso agora, comparando municípios, né? São 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, e a gente criou aplicou, nesse caso, informações de saúde, informações ambientais, informações sobre questões do litoral, vulnerabilidade física, e, nesse caso, demografia a gente não incluiu. E a diferença é que a gente está conseguindo, com parceria com a Universidade Federal do Rio, conseguindo obter valores de anomalia de clima para cada município do estado, e isso deve ser concluído nos próximos meses. A diferença entre os anteriores é que esse está atribuindo valores de anomalia mais diretamente, segundo os cenários. Bom, como uma síntese, eu não sei se tem coisa depois disso. Não. Como uma síntese, o que a gente pode chamar de vulnerabilidades brasileiras, obviamente com um foco mais na área de saúde? Primeiro, a presença de doenças sensíveis ao clima, né? Então, eu diria que hoje, a nível nacional, como problema, a dengue é a pior delas, né? Há um estudo interessante sendo feito na região sul, pela Universidade Federal do Paraná, que está mostrando uma possível expansão da dengue no Paraná. A gente não tem dengue no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dengue autóctone em grande intensidade, etc. Tem muitos casos, mas as pessoas pegam dengue em outros lugares porque o inverno é frio e limita a reprodução do mosquito. Então, o fato do país ter uma doença como dengue não controlada, e está cada vez pior, né, porque não estão controlando em lugar nenhum, a dengue aquieta depois que um monte de gente se infecta, né? Então elas ficam parcialmente imunizadas para aquela variante do vírus, aí acalma, né? E agora o vírus está circulando com mais agressividade no centro-oeste, né? Ele entrou finalmente para o centro-oeste, que foi a última região do país a ter a dengue hiperendêmica. Então, a simples existência de dengue, de malária, etc., é um fator que confere vulnerabilidade em relação a qualquer aumento de temperatura ou variação de chuva. Tem uma certa desinformação na mídia em relação ao problema das doenças tropicais e infecciosas, né? As pessoas ficam achando que a mudança do clima vai criar problemas novos. Em geral, não. Isso é uma distorção de uma coisa que tem muitos anos na Europa, né? O medo da recrudescência de doenças erradicadas na Europa, principalmente malária. Não, a malária vai migrar da África para a Europa porque a temperatura da Europa está aumentando, e está mesmo, né? A temperatura média da superfície do continente europeu aumentou 3 graus em 40 anos, provavelmente pela expansão das cidades, pelo asfaltamento, as ilhas de calor, não é só o fenômeno global. Mas eles achavam que a Europa ia se tornar apta a manter populações de mosquitos tropicais, etc. Não é bem assim, isso é um pouco de paranoia, né? E aqui no Brasil, menos ainda. A gente está num país tropical, onde, por exemplo, se vocês pegarem a malária só tem na Amazônia hoje, mas a maior parte do país tem condições climáticas favoráveis à malária. Bom, Diamantino acho que não tem, mas
Havia malária aqui em Minas Gerais, enfim. O Carlos Chagas ficou famoso aqui em Minas Gerais, em Pirapora, em La Sance, estudando malária, né, que era endêmica, e a Estrada de Ferro não conseguia progredir. Foi por isso que ele veio para... Aliás, ele era mineiro, né? Ele veio para Minas Gerais para ajudar a sanear a Estrada de Ferro Central do Brasil e acabou descobrindo a doença que tem o nome dele hoje. Então, o fator limitante de malária fora da Amazônia no Brasil hoje não é o clima, né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. E em geral, o que o processo de mudança do clima pode fazer em relação a doenças transmissíveis ou outros agravos à saúde é piorar situações que já existem e que não são controladas, né? Essa é a grande mazela, esse é o grande problema. Então, não vai ter doença nova, né? Isso não se pensa nesse tipo de coisa. Bom, a questão do adensamento populacional é um problema sério, né? As cidades não param de crescer, e com todos aqueles vícios de uso do solo urbano, né, com ocupação de área de risco, e isso é uma coisa conhecidíssima que não melhora, né? Só existem alguns paliativos quando acontecem desastres, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro esse ano. Aí sim, não, vamos tirar as pessoas do alto do morro, do lixão, do não sei do que. Então, as zonas urbanas são extremamente vulneráveis a esses eventos extremos, né, de chuva, principalmente. O outro problema é, aqui no trópico, quando falam em aquecimento global e saúde, as pessoas ficam logo pensando num mundo mais quente, né? Bom, está certo, as temperaturas estão aumentando e a projeção é que continue por algumas décadas. Mas nós aqui no trópico, a gente é adaptado à temperatura quente, né, na maior parte do país. Então, você pega, por exemplo, regiões da Amazônia, a mínima anual, a média das mínimas do ano inteiro, que segundo o INEMET média é 24 graus, né? A média das máximas é 27. Roraima, estado de Roraima, havia essas temperaturas. Então, para a malária, por exemplo, tanto faz 24 como 27, a diferença é mínima, isso não afeta a biologia do mosquito que transmite. O nosso problema aqui, por exemplo, na região norte, é a questão da chuva, né? A chuva é um elemento modulador da malária na região norte do Brasil. Bom, existe uma série de segmentos da população em situação de desvantagem social, né? Na realidade, esses indicadores de vulnerabilidade tendem ou procuraram mostrar isso, e existe, pelo menos no setor saúde, né? Quer dizer, em todos os setores, mas no de saúde claramente, uma série de deficiências institucionais do próprio sistema de saúde em relação ao controle dessa doença, monitoramento de acidentes e coisas desse tipo. Eu acho que esse aqui é o último, eu não sei. Bom, esse aqui é um jornalista inglês que escreveu um livro chamado 6 Graus, ele está traduzido em português, não sei se vocês conhecem. É um livro interessante, é um livro para o grande público, em que ele pega os resultados do IPCC e de alguns outros produtos de pesquisa de vários países do mundo. Então ele diz assim, em 1 grau, em que o mundo muda? Em 2 graus, em 3 graus, até 6 graus. 6 graus já é claro que é uma coisa jornalística, mas com uma certa fundamentação na ciência. E ele diz que a mudança climática é a tela sobre a qual será pintada a história do século XXI. A gente espera que não, né, o Assad? A gente espera que isso não seja verdade. Eu acho que esse é o último, depois eu posso responder alguma... Bom, aí estão meus contatos. Responder alguma pergunta... Vai ter pergunta depois, né? Obrigado. Obrigado, Liz. A gente passa então para o professor Antônio Miguel. Só lembrando, depois da apresentação do Miguel, a gente deve ter mais uns 5, 10 minutos, não sei, de tempo para perguntas, tá? Qual que é perto aqui? Então, boa tarde ou boa noite, nem sei, mas agradecer primeiro aos persistentes que continuam aqui firmes até esse horário, agradecer bastante também ao CDPLA pelo convite, né? Foi uma oportunidade de encontrar amigos e parceiros, futuros parceiros e amigos antigos como Eduardo, que eu não via há algum tempo.
E também, bom, como eu sou capixaba, foi a minha... Finalmente eu consegui, né, minha caracterização completa como mineiro. Agora eu posso voltar, eu participei do Seminário de Economia Mineira, e agora eu realmente estou credenciado, vou pegar minha carteirinha com a Alisson. Quando eu voltar em Vitória, vou poder apresentar para minha mãe e falar: conseguimos, chegamos, dominamos Minas Gerais. Então, isso é talvez o mais importante nesse evento. Outro, eu não sou economista, mas, na verdade, a motivação principal, a minha, pelo menos, é exatamente tentar falar para alguns economistas, e alguns economistas mais novos, e alguns economistas, e os economistas regionais. Eu acho que os economistas regionais a gente acaba encontrando hoje, no CEDEPLAR, pelo menos, é um lugar onde a gente pode, com certeza, achar alguns. E gostaria também de conversar, dialogar um pouco com esses economistas e tentar ver se a gente consegue fazer com que esses economistas regionais, além de todo o aspecto de compreensão do problema na visão da economia e na modelagem, comecem também a talvez inserir dentro do contexto de trabalho que eu vou propor aqui, começar a ir ao campo também e começar a fazer uma interface maior, porque eu acredito que economia, meio ambiente e mudanças climáticas, na verdade, a motivação dessa sessão tem um aspecto, eu não vou tocar, foi bom, por isso o Eduardo já tocou, o Ulisses, mas as questões da mudança climática, as questões que estão acontecendo. Não, também sou do INPE, mas não vou falar sobre os nossos modelos climáticos, etc. Mas, principalmente, o que eu acho que é muito importante nessa agenda efetiva de tratar e olhar determinados problemas, considerando esse fator. Eu acho que o Hélio colocou isso no começo, que é uma necessidade concreta, objetiva, de desenvolver novas maneiras, quer dizer, metodológicas, de trabalhar de maneira efetivamente integrada e, termo interdisciplinar, enfim, trabalhar com campos disciplinares diferentes, mas de forma realmente integrada. Quer dizer, economia, meio ambiente e mudanças climáticas tem uma tradição de campo, mas o problema efetivo do aumento de temperatura colocado pela questão do sistema físico implica para a gente hoje repensar a forma de trabalhar determinados projetos e determinados objetos, e a gente não está conseguindo fazer isso de maneira muito efetiva, não está conseguindo ir longe, porque, apesar de avanços muito, a gente viu aqui hoje alguns exemplos, mas a gente precisa mesmo avançar nesse aspecto de como trabalhar. O que eu vou tentar fazer, então, aqui hoje, é apresentar nessa linha. No INPE eu trabalho também num centro chamado Centro de Ciências do Sistema Terrestre, e coordeno uma linha, tem uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa que a gente tem, que chama Sistemas Urbanos, Mudanças de Uso da Terra e Saúde. Logicamente, dentro do sistema de ciências da Terra, isso está ligado às questões mudanças climáticas e ambientais. E, dentro dessa linha, é isso que eu quero, de alguma forma, trazer aqui para vocês hoje. A Amazônia é legal, quer dizer, e o INPE, obviamente, tem olhado para a Amazônia com um olhar dos sistemas observacionais, quer dizer, da medida, da informação, do diagnóstico, da medida e da informação dessa medida, de produzir a melhor medida possível sobre um determinado fenômeno, e é um locus em que a instituição tem se concentrado também, o bioma que talvez ela tenha se concentrado mais e produzido mais a respeito. Então, a Amazônia, hoje, e eu qualifiquei melhor, a Amazônia legal brasileira, quer dizer, não a Amazônia, o bioma Amazônia, mas a Amazônia também constituída enquanto dentro do sistema legal brasileiro, ela é uma oportunidade, um desafio nessa lógica de tentar trabalhar economia, meio ambiente, mudanças climáticas de uma forma mais integrada. E é daí que eu acho que a gente pode ter alguns apontamentos para o que eu estou chamando de um diálogo com as políticas públicas climáticas, ambientais, que sejam um pouco mais consequentes para a região que a gente tem visto. Quer dizer, a Amazônia tem a Amazônia das florestas, dos rios, essas que a gente vê. A Amazônia
que a gente vê nas imagens de satélite, que o INPE coloca, a Amazônia dos mitos, enfim, a Amazônia que é o pulmão do mundo ainda, o verde, etc., essa Amazônia, né, fantástica, de sistemas biogeoquímicos, físicos, etc., e tem a Amazônia concreta, a Amazônia, onde você tem hoje uma população, basicamente, na contagem de 97, são 23 milhões de pessoas. Se você tirar o Maranhão, não sei porquê, a gente não deve tirar o Maranhão, mas, enfim, são 23, 24 milhões de pessoas na Amazônia hoje, né? Tem uma economia interessante, tem vários dados que a gente pode olhar aí. O outro olhar da Amazônia é esse, quer dizer, além das florestas aí, esse é um satélite de luz, um trabalho que a gente fez há algum tempo já, mas para mostrar um pouco da distribuição espacial da população na Amazônia, a tendência dessa aí, nós não estamos fazendo um estímulo, não estou dizendo que em cada lugar desse tem um bichinho de orelha, né, mas só uma ideia de que a Amazônia tem os rios, as florestas, mas lá vivem 24 milhões de pessoas, e essas pessoas vivem distribuídas na Amazônia. Não existe, né, um vazio amazônico, uma Amazônia sem uma população, sem assentamentos humanos, sem gente, sem... Enfim, existe, é um território, é uma região que, obviamente, como todas as outras, com uma peculiaridade. Ela está dentro de um bioma de floresta tropical densa interessante, né? E aí, quando a gente vai olhar para esse lugar e aproveitar essa Amazônia como uma oportunidade, nesse contexto de mudança climática, que tem que vai, de alguma maneira, afetar, ou pelo menos a discussão global e depois a discussão regional e local acaba sendo em afetar os biomas, né? E aí a gente começa a olhar só, não afeta... Em geral, a gente acaba olhando, afeta os sistemas físicos, sistemas biológicos. O Ulisses trouxe um pouco da questão da saúde, onde as pessoas estão entrando também, principalmente. Mas tem duas tradições que eu botei no INPE, mas essas tradições são duas tradições, em geral, nesses campos de estudo da modelagem de modelos e nessa escala que a gente trabalha, quando a gente vai olhar um problema desse. Eu acho que são, né? Mas vamos ver se... A gente tem a tradição dos sistemas observacionais, que é o quê? Eu quero observar para medir, eu vou dar apoio ao diagnóstico, eu quantifico, eu gero medidas, enfim, né, dos sistemas físicos. A base é uma instrumentação, um dispositivo de medida, eu tenho sempre a questão da representação, eu produzo dados e, com a análise, eu produzo informação e diagnóstico. Em geral, usa isso para explorar, de uma maneira empírica, com base nessas observações, nessas medidas, algumas hipóteses, e é o que permite que a gente amarre os modelos em alguma realidade, dá um ground para esses modelos, né? Então, no caso do INPE, na Amazônia, a gente tem um histórico de produzir uma informação sobre o estado de cobertura da floresta, né? Então, é um monitoramento da cobertura florestal da Amazônia, que começou lá atrás e hoje foi evoluindo para outros estados, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, essencialmente, no começo, ele continua produzindo isso, né, uma situação, um estado da floresta. Como é que está a cobertura florestal na Amazônia? Essa é uma implicação... Bom, daqui a pouco a gente vai ver a implicação disso na questão dos modelos climáticos, na questão toda do clima aí. Bom... em 2008 e 2009, é o último resultado, PRODES, esse programa que faz isso, a gente teve, a taxa de desmatamento final foi essa, são analisadas 214 imagens, cada imagem dessa, enfim, tem um tamanho, não interessa aqui, junta um monte de satélite, para, no final dessa coisa toda, emitir um número. Esse número, na verdade, ele é importante num determinado momento, mas o mais importante desse processo todo é que, ao final dessa história, a gente tem anualizado, né, exatamente, e os polígonos, quer dizer, a geometria do desmatamento, a geometria e a geografia do desmatamento. Quer dizer, na verdade, a geografia do desmatamento mostrada pela geometria que você obtém nos seus polígonos. A geografia do desmatamento é mais séria, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, a gente tem uma série histórica de 88 até 2009,
Isso já, em si, já é um produto bastante interessante. Talvez seja o único país no mundo que consegue ter uma série histórica desse tamanho e que permite um monte de coisas para a gente trabalhar daqui para frente e ter trabalhado nos modelos de emissão, nos modelos climáticos que estão saindo aí. Bom, em 2009, a taxa mais baixa que a gente viu, né, mas não vou discutir aqui o porquê disso, há uma série de discussões que a gente pode tratar nisso, mas as políticas ambientais fazem parte disso. E é aí uma parte que eu quero discutir no final dessa história. Aqui é dividido um pouco por estado, Mato Grosso, Pará, Rondônia, em cada um a taxa anual. A gente vai ver que o que está acontecendo em 2009, né? Pará, apesar daquela taxa baixa, é no Pará ainda que a coisa está... pau está comendo, e, bom, para cada estado. E isso aí, na verdade, é como a gente... Aquele dado da taxa, o dado final, a gente vai discutir o dado global, mas o dado que interessa para a gente trabalhar no nível de discutir impactos, mitigação, adaptação, qualquer coisa, ou observação do estado da floresta, é esse dado. Né? No final, o que a gente tem é aquela série histórica, e a gente tem todos esses polígonos, né, definidos, onde eles estão, quando aconteceram, quando aconteceu o evento que transformou, ou seja, que fez a conversão daquela área de floresta para alguma outra situação. Por exemplo, da floresta para um corte raso, que tem uma árvore, cortei aquele negócio, que é o que a taxa dá, desmatamento. A definição nesse sistema é essa, mas eu também posso observar uma outra coisa, que é o estado da floresta antes dele chegar no corte zero. Ou seja, ainda tenho árvores de pé, mas tenho árvores mortas. Eu tenho uma situação de floresta, que a gente chama de degradada, leve, moderada e intensa, que vai levar a um estágio final de desmatamento. No começo dos processos de desmatamento, o corte era raso. Chegava lá, passava um correntão e tal. A evolução do sistema de monitoramento e a evolução também de uma série de coisas na região mudaram os processos de corte e de conversão da área florestada. Então, o que a gente tem é isso, quer dizer, esse é o número que a gente vai gerar, mas o que interessa bastante para a gente trabalhar e guardar é esse dado, quer dizer, o dado que cobre a Amazônia Legal inteira, e mostrando para a gente onde estão acontecendo e o que está acontecendo e qual é o processo, qual a conversão naquele ponto. O processo é outra coisa. Né? E a gente tem o PRODES analógico, ele faz a primeira, o V0 dele, pega 97, 88, então você tem linha base para começar a medir desmatamento na Amazônia. Daí para frente, em analógico, a gente tem 98, 99, até 2001, e digital de 2002 a 2009. E estamos num processo de recuperar um pouco daqueles dados analógicos para trás, para botar tudo no modelo digital, mas isso leva um tempo, custo e tal, mas, por enquanto, já tem bastante dado para a gente ver. E a outra tradição é a tradição do modelo, no INPE também, da modelagem, da simulação. O foco é a dinâmica, né? Você tem uma formulação teórico-conceitual, envolve a questão da representação, sempre, né? E análise que é feita depois, análise do modelo e análise dos resultados nessa dinâmica, desses que podem ou não estar ligados a alguns processos dessa formulação que você fez. O objetivo é sempre predição, projeção, e é um apoio à produção de cenários. Né? O problema sempre nos modelos é a questão da representação. Todo mundo, né? Esse é o Meninas de Velázquez e esse é o Meninas de Picasso. Depende do que a gente, né, representar. E em modelos computacionais, nos modelos físicos também, como a gente representa as variáveis, o que a gente está colocando ali, a forma de representação computacional do espaço geográfico também tem uma importância nos resultados do modelo. Tá? E aí, um dos resultados do modelo que eu quero focar, por exemplo, não o resultado, mas um dos modelos, o modelo proposto aí por Salazar Oyama e Carlos Nobre, Oyama e Nobre 2003, mas o modelo mais recente, que gerou uma polêmica, até porque eu colocava esse termo na savanização, ou seja, na verdade, a transformação de um clima em clima de cerrado e, portanto, tal, enfim, Eduardo entende mais do que isso, mas o que acontece? Não interessa, o objetivo que eu quero dizer com esse modelo é que o modelo não interessa se o modelo está fazendo uma projeção, ele tem base, ele tem uma representação, e ele emitiu uma opinião sobre aquele determinado cenário prospectivo para a região amazônica. O que é importante é que o modelo passou a ser também um elemento no debate. O modelo
passou a ser um elemento no debate da região amazônica. Quer dizer, dizer que o resultado do modelo era a savanização de um bioma, que é impossível que a Amazônia seja savanizada, quer dizer, completamente. Por quê? O modelo, mas o modelo colocou a questão na agenda, de trabalhar, tratar por quê, como é ou não. Quer dizer, e aí começam as questões. Esse modelo interage, o modelo é estático, o que o modelo trata, o que ele representou, o que ele entrou, que processos ele tratou, para chegar a essa conclusão. Quer dizer, dadas as condições para o modelo, ele chega nisso. Obviamente que essas condições na vida amazônica e na vida concreta dos territórios, ela não será realista, ela vai ter uma série de interações, e o que vai acontecer ali a gente não sabe, mas a perspectiva, uma das perspectivas é essa. Então, o modelo, essa história de modelo e modelagem, começou a ser um elemento também na disputa política pela definição, e primeiro, para entrar na agenda, e segundo, pela definição das políticas na região, as políticas regionais e as políticas públicas no Brasil e no mundo. Né? Os modelos são baseados, eles precisam, esse tipo de modelo, lógico, precisa de aí um grande aporte computacional, e a gente tem tido uma série de insumos, dinheiro para fazer isso. O Brasil, como país, hoje tem investido muito, a Rede Clima, os resultados que o Eduardo, eles colocaram aqui, está sediado no INPE, mas, na verdade, é um subcomputador de atendimento geral, ele é para observação de mudanças climáticas, mas custa caro, né? E precisa dessa infraestrutura para fazer dessa modelagem neste nível. Agora, não é o supercomputador que vai resolver o problema, né? Chegar. Então, o desafio grande é esse aí, porque o que resolve é a gente entender melhor, trabalhar os acoplamentos e as interações entre as diversas fases desse sistema que é complexo, né? Então, o modelo climático, na verdade, ele acaba tratando mais com sistemas físicos, hoje integra alguma parte de sistemas biológicos, sistemas químicos, vai tentando melhorar, desceu do que o Eduardo falou lá, 110 quilômetros, é imenso ainda, para 50 quilômetros, vai chegar a 20, talvez para uma região menor, mas a 40 já vai chegar, mas 40 por 40 quilômetros ainda é um tijolão imenso, é uma concentração de informação, é uma multitude de processos, escalas que está rolando ali, que a gente, dependendo do que a gente quer olhar, talvez não seja, né, possível acoplar de uma maneira muito simples. Mas eles estão olhando aí, e o que eles olham mais é isso. Eu simplifiquei isso de uma maneira mais... uma síntese no que eu chamaria de sistemas naturais. O outro lado é o lado que eu quero olhar. Aqui tem várias faces, eu vou olhar para uma delas, que é a dinâmica de uso e conversão da Terra. E aí a gente vai ver o quê? Vai ter processos socioespaciais, que tem uma vertente econômica, mas não é a única, né? E que envolve o que eu chamaria de uma síntese dos sistemas sociais. Esses dois caras interagem, né? E eles são tratados hoje, quer dizer, tanto nas observações quanto nas modelagens, em escalas muito diferentes. Então, e a dificuldade e, ao mesmo tempo, o desafio nessa nossa lógica toda é como acoplar e como trabalhar as interações entre esses modelos. Tá? Bom, eu vou passar rápido essa parte aqui para chegar um pouco ao que eu queria colocar de maneira mais efetiva, mas mostrando alguns resultados que me ajudam nisso. A gente fez o quê? Olhando para a dinâmica de uso e conversão na terra na Amazônia, vamos olhar, então, a partir desse dado de conversão da floresta, vamos olhar esse dado e vamos tentar refletir um pouco sobre ele mais na frente. A gente pegou por quê? A conversão de floresta tem uma ação direta na interação com os modelos de clima. Quer dizer, convertendo floresta, você tem as interações diretas com os modelos climáticos que vão gerar aqueles números de temperatura, precipitação, para os quais a gente está fazendo essa história toda. Então, é importante, ele também participa na emissão, então é importante que a gente, na verdade, consiga medir e consiga avaliar como é que está o estado da floresta e como é que ela contribui também para os modelos de emissão. Tá? A gente trabalhou, mas a nossa intenção foi olhar, na verdade, como é que estava a dinâmica, né, de conversão, e um pouquinho de uso é mais difícil, porque a gente está olhando um dado de conversão de floresta e não de uso, mas como é que essa dinâmica de conversão podia nos falar alguma coisa sobre o uso na região. Tá? A gente dividiu, numa escala regional, células de 25 por 25 quilômetros, que ainda são bastante grandes para a escala local, mas dá para dar uma boa ideia, né, na escala regional, que a gente vai olhar agora. E na escala local, a gente tentou ir no Pará,
na região de São Félix, que é uma região de uma fronteira ativa ainda, e olhar com células de 2,5 para ver que padrões que a gente podia observar ali também. Tá? São duas, então a gente vai ver processos diferentes, em escalas diferentes acontecendo, e padrões diferentes vão aparecer nessa... Então, é importante, ele também participa na emissão, então é importante que a gente, na verdade, consiga medir e consiga avaliar como é que está o estado da floresta e como é que ela contribui também para os modelos de emissão. Tá? A gente trabalhou, mas a nossa intenção foi olhar, na verdade, como é que estava a dinâmica, né, de conversão, e um pouquinho de uso é mais difícil, porque a gente está olhando um dado de conversão de floresta, não de uso, mas como é que essa dinâmica de conversão podia nos falar alguma coisa sobre o uso na região. Tá? A gente dividiu, numa escala regional, células de 25 por 25 quilômetros, que ainda são bastante grandes para a escala local, mas dá para dar uma boa ideia, né, na escala regional, que a gente vai olhar agora. E na escala local, a gente tentou ir no Pará, na região de São Félix, que é uma região de uma fronteira ativa ainda, e olhar com células de 2,5 para ver que padrões que a gente podia observar ali também. Tá? São duas, então a gente vai ver processos diferentes, em escalas diferentes acontecendo, e padrões diferentes vão aparecer na estrutura de conversão. A lógica para fazer isso, vou passar rápido, a gente divide aquele dado que vocês viram poligonal no mundo, a gente bota isso também em células, né, em quadradinhos de 25 por 25 ou 2,5 por 2,5, tá? Coloca aquele dado de desmatamento, junta 3 anos para evitar oscilações, médias e tal, e vamos fazendo, é isso aí, 625, a gente calcula uma porcentagem de área desmatada por cada célula, isso que é o valor que você tem ali para trabalhar, a ideia, e a gente junta 3 anos e a gente trabalha com incremento, quer dizer, o que mudou de 3 em 3 anos na área convertida nesse dado. E aí vamos pegar, lá atrás, na Amazônia Legal 91, 96, a gente tinha basicamente... Essas eram as regiões mais ativas, fronteira ativa, onde você estava tendo um índice de conversão mais rápido e mais ativo, tá? 25, 50, 70. O desmatamento acumulado, quer dizer, tudo que foi desmatado em 97, então é onde a gente está vendo ali, e agora vamos começar a ver o incremento de 97 a 2000, tá? E esses círculos, essas elipses, eu estou mostrando as regiões onde o que a gente está chamando de frentes que são ativas ou consolidadas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que eu quero que vocês notem é como a coisa ela vai alterando no cenário regional, e se a gente olhar para a Amazônia como um todo, como é que essas frentes começam a se tornar diferentes, começam a induzir ou dizer para a gente que existem outros processos acontecendo. Se lá atrás ela era uma frente agropecuária tradicional, de colono que chega, avança e faz, ela começou a ser estradas também induzindo, ela começou a partir de um certo momento a ter picos isolados, a aparecer em determinado lugar, sem nenhuma aparente relação com alguns outros processos. Ela começou a evoluir, quer dizer, o corpo os atores e agentes sociais, os grupos e a dinâmica daquela região começou a alterar o padrão de aparecimento de desmatamento. Uma das coisas difíceis para a gente fazer a modelagem de desmatamento, por exemplo, é essa. Tá? Então, o incremento de 2000 a 2003, vocês vão ver 1, 2, 3, ali são as regiões, não, mas estão dados os nomes dos municípios, mas são regiões onde a coisa está, né, passou a acontecer mais efetivamente. 2003 a 2006, tá? 2006 a 2009, que é o último resultado. Tá? Então, vamos ver aqui para trás. Então, esse é o processo que está acontecendo. O que a gente vai vendo é que, no espaço da região amazônica, essas frentes vão se alterando, apesar de algumas delas permanecerem. Tá? Então, no desmatamento acumulado de 2009, ou seja, na conversão de 2009, o que a gente vai ver é que eu tive uma intensificação de desmatamento da ocupação naquilo que era a fronteira agrícola nos anos 60 e 80. Tá? A gente pode constatar isso. Mas a gente começa a ver frentes ativas atuais e em expansão. São frentes antigas em expansão, frentes novas em expansão, que apareceram naqueles lugares ali onde aqueles quadradinhos estão apontando. Tá?
e lá em cima também, a gente está vendo aqui as consolidadas, que foram as frentes ativas que são atuais, as frentes ativas atuais são essas aqui, e as frentes ativas potenciais, ou seja, a latência, aquelas que a gente acha que vai bombar daqui para frente. E ela está toda espalhada, se vocês observarem, ela está distribuída na região como um todo, né? Em todos os lugares quase todos, né? Há uma latência, há um lugar onde tem um potencial de expansão de conversão, tá? Bom, uma das políticas implementadas foi a reserva legal. Eu não vou discutir a reserva legal, só vou dizer que a gente foi de 18% em 97 para 34% em reserva legal em 2009. Teve um impacto a ser analisado, mas ele não é suficiente para as questões de latência que a gente está vendo e para onde aparece. Não dá, senão a gente vai ter que acabar colocando a Amazônia como uma reserva inteira. Vocês viram que as regiões que a gente está vendo potenciais de consolidação e que eram consolidadas, que são ativas ainda hoje, atualmente, continuam acontecendo e ao longo da região como um todo. Tá? E, se a gente olhar numa escala mais embaixo, descer naquela região, vou descer na região de São Félix do Xingu, tá? Vou descer um pouco em São Félix, e aí vou descer um pouco mais com 2,5 por 2,5 daqui para frente, mas a gente vê como é que esse processo foi se dando e como é que ele, nessa escala, como é que ele tem uma importância com o que a gente está chamando da rede de circulação. Né? E a rede de circulação não é a rede de estradas, na Amazônia a rede de circulação envolve rios, estradas, enfim, qualquer tipo de forma de você integrar e se comunicar entre os aglomerados, ou seja, entre os assentamentos que você tem aí. Bom, essa rede nos anos 80, essa rede de circulação, com a imagem de 73, a gente vê pouca coisa, mas tinha ali, em Vila Taboca, você tinha uma área de mineração, não tinha acesso, chegava por avião, e depois disso ela começou. Você ia para o rio e começava a se deslocar. Depois apareceram as primeiras estradas, foram ligando com outras, apareceram, os rios também não estão aparecendo aqui, mas estão lá, são fontes, são nós nessa rede de circulação local, e foram crescendo, enfim, descrevendo uma rede local onde circulam. Você passa por vários núcleos, ou vários pequenos núcleos e pequenos assentamentos aí, onde se interligaram e construíram uma rede local dentro de São Félix, que se comunica tanto com São Félix quanto com os dois outros municípios, que é Taboca no alto e Taboca que está em cima. Bom, e se a gente olhar essa rede agora com as células de 2,5, ou seja, o que a gente quer ver, a dinâmica, a gente está querendo olhar um pouco as redes de circulação e olhando o dado de conversão, e tentar ver um pouquinho dessa coisa para começar a tentar abstrair lógicas desse processo. Tá? Agora, a gente, olhando o dado em 97 de São Félix do Xingu, de conversão, desmatamento, né, e sobre ele o conjunto das redes de circulação. Bom, a gente vai ver, obviamente, que ele não acompanha exatamente, mas as redes de circulação que envolvem ali rios, envolvia a pista de pouso, e estradas secundárias, vicinais e as principais, ele vai acompanhando um pouco essa lógica dessa rede de circulação. Tá? E em 2006, a última parte que a gente tinha era essa, estava assim, e agora, em 2006 a gente estava assim. Tá? Então, a gente trabalhou aqui para identificar, descendo um pouco mais, tentando agora identificar um pouco dos atores e agentes nesse processo, a partir daqueles padrões, identificar dos padrões alguma forma de descrição do processo que acontece ali, não interessa muito o detalhe agora, tem uns trabalhos que vocês podem pegar depois, ou eu posso falar depois, onde estão. E o que a gente queria era determinar certos padrões de ocupação e a relação dele com certos atores e aí com certos processos. E é isso que a gente está procurando fazer na escala local para determinar, então, tentar ligar essas redes de circulação com os processos de conversão que estão acontecendo na região. Essa é a história de 97, 2000 até 2006, e esse é o mapa preliminar de 2009, tá? Onde mostrou aí algumas coisas que para onde essa rede de circulação está indo e como os novos assentamentos acabaram entrando na dinâmica de produção desse espaço convertido. Bom,
Mas o mais importante, quer dizer, nessa história toda é que a gente começou a perceber que a gente não podia, no INPE, a gente olhava só para o lugar, né? A gente olha a célula, sempre o lugar. Não dá para olhar para o processo, não dá para olhar para os processos de conversão florestal se você não olhar para as redes na Amazônia hoje. Tá? Então, esse é o desenho que foi feito pela Comissão Pastoral da Terra, uma vez que a gente esteve lá no Geoma, mas as redes eram mais importantes. É assim que as pessoas, na verdade, se localizam na região. Tá? Bom, então, conectividade e uso é a coisa fundamental para a gente entender esse espaço amazônico. E a gente começou a ir mais. Então, a gente estava olhando terra, começamos a olhar outra dinâmica, a dinâmica dos rios. Então, como é que os ribeirinhos se comportam como as dinâmicas de São Félix? A gente pegou dentro de São Félix e mais vários outros municípios, fizemos já 2 expedições de campo, mas o que eu quero mostrar, passamos por todos esses municípios, fizemos aí, esse é o barco que levou a gente, bom, essa é a forma de trabalhar, fizemos um questionário dado primário nesses lugares. O que a gente estava buscando é entender ou tentar montar essas pequenas redes, essas micro-redes, essas redes locais de relacionamento entre esses assentamentos diferenciados que existem na região ribeirinha e também dentro do interior de São Félix do Xingu, fora da zona dos rios. Tá? Bom, ampliando, então, a observação do que a gente está chamando da rede de circulação, com a rede viária, mas também as pistas de pouso e a rede de rios, tá? Para poder tentar desenhar esse conjunto, não num sistema de centralidades ou hierarquia, mas poder desenhar um sistema de influência nessa escala das redes locais que a gente está trabalhando. A gente começou por aí. Bom, agora, obviamente que, olhando depois para as grandes redes que a gente tem, e aí, aqui já foi tocada a economia de aglomeração, ou o trabalho, acho que na sessão aqui de abertura, o professor Campolina, que apresentou as questões das grandes redes e tal, numa visão mais macroeconômica, que a gente também gostaria de recuperar para o espaço regional, mas acoplado a essa rede, a esse conjunto de assentamentos novos, a esse conjunto, a esse tipo novo de núcleo que a gente vai chamar de urbano também, o proto-urbano, que existe na região, e que, se não for observado, ele vai fazer com que você tenha, novamente, algumas políticas na região que desprezam completamente essas relações que acontecem no interior de cada município amazônico, que é uma imensidão. Né? Bom, então, no final dessa história, o que eu queria era trazer esse argumento aqui para esse debate, ou o que a gente está tentando fazer. Para a gente, hoje, é fundamental recuperar, né, no debate sobre as possibilidades, recuperar para o debate, para a agenda, só um minutinho, Hermes, as possibilidades do urbano na Amazônia, como uma estratégia para a construção de políticas ambientais inclusivas. E com implicações diretas sobre o clima no bioma e para as políticas climáticas relativas à emissão. Quer dizer, essa história ela é recorrente, não é nova. Quer dizer, a professora Berta Becker colocou isso há algum tempo, numa outra vertente, que eu vou mostrar aqui, mas a gente precisa, ela recorre, a gente tem estudos, alguns, precisamos ter mais, mas é necessário reposicionar a questão urbana dentro da questão amazônica, talvez numa vertente um pouco diferente das que a gente tem visto. E é isso que, a Berta falou nisso, já tem falado nisso há muito tempo, cunhou esse termo, floresta urbanizada, justamente, mas na observação da Berta, ela olhava para os dados do IBGE, a questão de urbano e rural, era essa a visão, mas, na verdade, Berta é geopolítica e o que interessava é colocar na agenda a questão do urbano na Amazônia. Né? Para fazer isso, se a gente aceitar esse argumento, a gente precisa ressignificar esse urbano na Amazônia e a gente precisa requalificar para que ele possa ser, na verdade, usado como um dispositivo nas políticas ambientais na região. Quer dizer, possa vir a ser uma das questões colocadas nesse debate. Então, a partir daí, a gente precisou chamar os universitários, né? E no INPE, nós não temos, o INPE não é nossa praia absolutamente, nós não temos, né? Mas temos a possibilidade de contar aí com uma grande rede de parceiros e amigos. E os primeiros, a pergunta primeira é o que é esse urbano hoje, né? E aí eu acho que alguém que vocês conhecem bastante, né? Não preciso dizer quem é, mas Roberto talvez seja uma das pessoas que tem uma compreensão bastante boa hoje, um arcabouço
teórico e conceitual fundamental para a gente entender o urbano na Amazônia contemporânea. Então, conversamos com, né, é o que a gente chama, é o que o Roberto tem chamado de urbanização extensiva, tá? E aí a gente precisa perguntar qual a natureza do urbano na Amazônia contemporânea, e aí chamamos os amigos, fizemos uma oficina no INPE em setembro, os amigos, mas pessoal que tem discutido isso, Roberto, Edson, não sei se está aqui do CDPLA, que foi um amigo novo, e aí tem o modelo de equilíbrio geral computável, o cara que está em todo lugar ao mesmo tempo também está aqui, porque... né? Mas, enfim, a gente fez essa oficina, e o produto dessa oficina foi um projeto, ou um delineamento de um projeto, que a gente está chamando de Urbs Amazônia, onde projetos são pessoas e instituições, essas são as pessoas ligadas aí, daqui do CDPLA são essas pessoas, Ana Cláudia, Ciro, bom, uma série delas, e são... Desculpa. Esse negócio está... já estou atrasado. São essas as instituições, o INPE, o CDPLA, o FOP, a Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Políticas Públicas, que é a Ana, que foi do Pará, o Programa Terra Legal, Fiocruz, a FASE, que é uma ONG na Amazônia, o NEPO da Unicamp, a SEDUB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Pará, a Fundação Getúlio Vargas e o LEG. Então, é uma tentativa de juntar esses campos que estão nessas instituições, que têm estudado economia regional, tem estudado a questão do planejamento e do urbano, enfim, e o pessoal de métodos estatísticos e computacionais, o FOP e TerraLib e o INPE, para poder responder essa questão. E aí, nesse encontro, veio também um pouco para completar a questão da visão do urbano extensivo, um pouco do Milton Santos, com a questão dos circuitos da economia, e o que a gente acabou propondo, vou tentar fechar você rápido, é tentar entender a questão da floresta urbanizada dentro do marco conceitual que essa visão de urbanização que o Roberto promove, a urbanização extensiva, apresenta, e tentar isso a partir de uma compreensão dos sistemas de redes interconectados que a gente pode ver na região, e tentar uma tipologia de redes e não uma tipologia de cidades na região amazônica, e a base para isso são os modelos. Então, no final, a gente tem algumas questões aí para responder, são questões de longo prazo, como identificar e representar esses elementos desse conjunto de lugares, essas micro-redes e a ocupação do território regional, como representar um sistema de cidades e um sistema de lugares, né? Como é que a gente faz a tipologia dos nós, como é que a gente, enfim. E, por fim, como é que a gente também desenvolve uma nova cartografia de fluxo para representar isso no espaço. Bom, eu vou completar aqui. A gente definiu uma área de estudo Pará, vocês viram por quê, uma área bem dinâmica, que cria um mosaico de todas as situações da Amazônia. E essa é um geralzão da ideia. O que a gente está imaginando como um reflexo ou um proxy do circuito superior da economia urbana regional pode ser dado por um modelo de equilíbrio geral computável interregional, mas desenvolvido para a Amazônia. Tá? Essas projeções podem gerar o que o Rodrigo tem chamado de novas centralidades, e o grupo do CDPLA, novas centralidades e interiorizações da Amazônia. E, por outro lado, a gente pegar os núcleos de municípios, os núcleos sede de cidades, né, e observar as redes, as micro-redes, aquelas de localidades que se conectam a essas cidades. E aí começar a tentar desvendar, através dessa série de modelos, uma discussão, essa série de modelos, e a discussão sobre eles, de como é que a gente evolui nessa questão amazônica. Mas, finalizando, quer dizer, entender e devolver para a agenda a questão do urbano na Amazônia, como um dispositivo de política, talvez seja uma das tarefas mais importantes, se a gente pensar tanto em mitigação, quanto em adaptação para as políticas ambientais e climáticas no Brasil hoje. É isso.